Oi gente, meu nome é Gustavo, eu sou graduando em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje vim resolver o exercício 1.10 do capítulo 1 do livro Circuitos Elétricos Lineares, Enfoques Teórico e Prático, do professor Vander Menengoy. O exercício, ele pede pra gente calcular V nos terminais de cada um dos componentes apresentados na figura. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que pensar que a tensão, ela tem um sentido a partir do que a gente está vendo aqui nas figuras. Por quê? Porque ele dá o nosso negativo e o nosso positivo aqui para a tensão. E cada um deles vai ter uma tensão diferente. Para o primeiro, eu vou chamar de 1, 2 e 3. A gente vai ter que analisar cada um dos sentidos das tensões, né? 3 aqui. Para o número 1, a gente vai ter 2 volts aqui, né? Então a gente já tem alguma tensão chegando nesse lado. Então tem 2 volts. E aí a gente vai crescer 6 volts para cá. Por quê? Porque o polo negativo está aqui e o polo positivo está aqui. Ou seja, o menor ele vai ser o que está mais perto dos 2 volts. Então, a gente vai ter 2 mais os 6 volts daqui, que vai ser igual ao outro terminal, que vai ser 8 volts, né? Então, V, número 1, é igual a 8 volts. Já no número 2, a gente vai poder fazer a mesma análise. A gente tem aqui o V, que a gente quer achar. A gente vai ter menos 3 volts nesse sentido. E aqui a gente vai ter 1 volt já inicial. 1 volt menos 3 volts nesse sentido vai ser igual a menos 2 volts. O que isso quer dizer? Que a gente tem ausência de tensão? Não, é só que a gente tem uma tensão negativa em relação ao referencial 1 volt, né? Então, daqui para cá, a gente tem a diferença de menos 3 volts de tensão, né? Então, a gente vai ter essa representação. O que a gente poderia fazer para representar de outra forma? O exercício não pede isso, mas eu acho legal de fazer. A gente pode representar que aqui é menos 2 volts, aqui a gente está crescendo 3 volts, no outro sentido, e aqui a gente tem 1 volt. O que esse menos 3 ou 3 vai fazer? Ele só vai alterar o sentido que a gente está colocando na nossa tensão. Porque daqui a gente está colocando menos 3 volts da direita para a esquerda. Só que são 3 volts da esquerda para a direita. É a mesma coisa, só com uma representação diferente. Então V2 vai ser igual a menos 2 volts. E agora para o terceiro caso, a gente vai ter a análise idêntica, só que a gente conhece o 0 volts aqui. E a gente tem 0 volts, e depois a gente vai ter 2 volts crescendo da direita para a esquerda. E depois a gente vai ter o nosso V. O que isso quer dizer? Que a gente tem que ter um valor, que é o V3, que somado 2 seja igual a 0. Ou seja, V3 é igual a menos 2. Aqui a gente vai ter menos 2 volts. É isso. O exercício ele é bem simples, bem rápido de se resolver, mas é interessante, né, ter essa ideia do sentido da tensão, né, que ela vai ter um sentido. E a gente tem que analisar bem o sinal, porque se a gente tem um sinal negativo, não quer dizer que está no outro sentido, quer dizer que está nesse sentido, só que usando o sinal negativo, diferente de quando a gente inverte, que coloca o sinal positivo. A gente vai inverter sim o sentido da tensão, que é o que acontece no caso 2. E a gente tem que fazer essa análise bem, porque às vezes a gente está pensando que tem uma tensão negativa, quer dizer que não existe tensão ou algo do tipo, mas não, existe sim, e ela vai sempre depender do referencial, porque se o referencial ele vai conseguir alterar a diferença de potencial de um outro lugar, né? Porque a gente sempre tem que pensar nessa diferença. Você pensar na tensão em um ponto isolado não faz sentido, você tem que pensar nele em relação a outro ponto, né? Por isso que muitas vezes a gente tem que aterrar o circuito para poder fazer uma análise nodal, por exemplo. Mas a gente vai ver isso mais pra frente, no livro, né? É isso, gente. Muito obrigado por quem veio até aqui. Espero que tenha ajudado. Se puder deixar seu like, se inscrever no canal, agradeço muito. Até a próxima. Valeu!